Olá, Shalom, tudo bem? Eu quero nesse dia deixar uma mensagem sobre a Páscoa, esse momento em que nós passamos por tantas dificuldades e nesse momento de tantas incertezas, nada melhor do que a palavra de Deus com algo que é tradicional em nossas vidas e algo que não só é tradicional nas nossas vidas, mas é algo que marca as nossas vidas como cristãos. Lá em Êxodo 11, eu vou ler somente os 5 primeiros versos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Esse primeiro verso faz menção de outra praga, porque Deus já havia mandado as 9 pragas. E aqui a 10ª seria a praga dos primogênitos, onde Deus iria matar todos os primogênitos, de Faraó até os animais. E aí o versículo 2, fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graças aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E no capítulo 12, Deus institui a Páscoa, quando Deus manda pegar um animal, guardá-lo durante uns dias, alimentá-lo, para que na noite demarcada então, pudesse fazer uma ceia com o cabrito ou o carneiro, juntamente com ervas amargas e pães sem fermento, e aquele ritual deveria ser feito como memorial, para que eles pudessem relembrar daquela noite que seria a última noite deles no Egito. E aí, Deus tem falado muito aos nossos corações nesses anos, nesse tempo. A Páscoa sempre é um tempo de grandes reflexões, um tempo de grandes, a nossa perspectiva, para a nossa lembrança, melhor, né? Nós relembramos da morte de Cristo, porque Cristo, ele é o Cordeiro Pascual. Então, Cristo, ele é morto e ele ressuscita quando comemoramos o domingo de Páscoa, fazendo menção a esse ritual aqui dos judeus. Cristo, ele é o Cordeiro verdadeiro, não é? Após apresentar-se várias vezes para Faraó, Moisés recebe uma grande revelação de Deus. Dessa vez, o rei do Egito, Faraó, os deixaria ir. Então, houve todo um ritual de preparação, que é esse que Êxodo 12 narra. Pegar o novilho, guardá-lo durante 14 dias, preparar então a ceia, chamar vizinhos se necessário fosse, se o cordeiro fosse maior e houvesse famílias que não teriam, ou famílias pequenas. Então, todo um ritual. Então, até aquele momento, 9 pragas já haviam vindo. E a 10ª praga seria a praga que demarcaria, que colocaria fim aos 400 anos de escravidão. E as 9 pragas, elas já haviam tocado na economia, na plantação, na saúde, e até mesmo muitos dos egípcios ficaram sem casas devido às pragas. Então, Deus ele destrói todo o sistema do Egito, todo o sistema econômico, todo o sistema cultural e religioso, para mostrar que ele é o Deus poderoso. Só que a 10ª praga, ela vai ser o ápice da manifestação do poder de Deus, porque ali Deus poria fim aos 400 anos de escravidão, aos 400 anos daquele sistema carrasco sobre a vida dos judeus. A 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios, seria de fato o ato que faria com que o povo vivesse a liberdade. Todas as 9 pragas aconteceram no território egípcio. Só que Deus, ele diz para Moisés que o povo de Israel deveria fazer algo. Deveria matar o cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais das portas. Então, a 10ª praga, ela não somente acontece no campo dos judeus, dos egípcios, mas ela também vai passar pelo campo dos judeus, porque Deus, de fato, ele quer fazer uma separação daqueles que servem e daqueles que não servem a ele. Então, aqueles que servem a Deus deveriam ter uma marca contra aquela praga. Deveria ter uma marca que o anjo da morte, enviado por Deus, viria e passaria
longe, eu passaria por cima, como a Bíblia diz. Então, há uma diferenciação, haverá uma diferenciação entre quem serve e quem não serve a Deus. A 10ª praga seria, de fato, o portal para a libertação do povo de Deus. Essa praga seria a mais terrível de todas. E o lamento que trouxe nunca houve e nunca se ouviu antes. Foi terrível para os egípcios, foi algo assustador. E aí eu quero falar para você nesse tempo sobre alguns benefícios que essa libertação trouxe. Então, o primeiro benefício, ou a primeira clareza, a primeira percepção que tenho aí é sobre a separação entre os egípcios e os judeus. É como se essa 10ª praga, ela dissesse assim: quem é de Deus vem para cá e quem é do Egito vai para lá. Os egípcios não sabiam de nada que ia acontecer. Aliás, eles devem ter ouvido, mas com certeza não deviam acreditar, porque o coração estava duro. Acredito até que alguns devem ter acreditado sim, devem ter percebido que o Deus de Moisés, o Deus dos judeus, era um Deus verdadeiro. Os judeus, eles foram avisados por Moisés. Tanto é que Moisés pregava no meio deles, falava no meio deles. E aí então eles sabiam que viriam a 10ª praga. E ali, quando houve a 10ª praga, foi a destruição, foi o fim de todo aquele sistema de opressão e de todo aquele sistema de manter os judeus como escravos. Então, veja bem, nós precisamos entender que ali houve a separação de quem serve e quem não serve ao Senhor, do egípcio e do judeu. E houve choro, lamento, e houve também a alegria. Enquanto uns choravam, os judeus choravam, se lamentavam, os judeus saíram alegres. E como o texto que nós lemos de Êxodo 11, eles saíram ainda com presentes, com joias, pedras preciosas, ouro. E nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que Deus, ele usa dos meios dele para fazer com que a graça dele seja manifesta. Então, todo o ápice desse ritual parece que ele se dá quando passa-se o sangue nos umbrais. Lá em Êxodo 1:7, o sangue traria uma marca que diferenciaria o povo de Deus e o povo egípcio. Diferenciaria entre o servo e os opressores. Parece aqui um arrebatamento. Então, gente, aqui nós temos na unção nos umbrais, o passar do sangue, ele faz com que nós percebamos o Cristo, aqui Cristo sendo aqui já anunciado, o sangue do Cordeiro, e também faz uma menção ao tempo de arrebatamento. Nesses dias em que estamos sendo atacados pelo coronavírus, nós temos ouvido já muitas pessoas falando sobre o arrebatamento, sobre o fim dos tempos. Na realidade, ninguém sabe quando é, ou se é, como se dará. Mas uma coisa que nós temos que ter sempre em mente é que precisamos ficar, precisamos ficar antenados, porque a qualquer momento acontece. E aqui, os judeus, eles são arrebatados daquela escravidão, eles são arrebatados daquele sistema, e eles são levados dali, rumo a uma terra prometida. Nós que aguardamos o arrebatamento, estamos aguardando uma nova terra, um novo tempo. Lá em Abacuque 3:13 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A noite sombria do Egito iria ser invadida de um lado por choro e lágrimas, como eu já acabei de falar, e iria ser invadido por uma alegria também e um cântico de libertação. Então houve ali um encontro de choro e alegria. Agora eu faço uma pergunta: de que lado você está? Você já parou para pensar de que lado você está? Será que você tem passado o sangue do Cordeiro na porta da sua casa, nesse tempo em que nós estamos fechados, nesse tempo que nós estamos de quarentena, não é? Você tem passado o sangue do Cordeiro sobre a sua casa, na porta da sua casa? Você tem orado para que seus familiares sejam tocados pelo sangue do Cordeiro? Você tem entregue nas mãos do Senhor aqueles que ainda não confessaram o Senhor? Então, é necessário que nós percebamos isso e peçamos ao Cordeiro Pascual para ele vir sobre nós nesse domingo.
ou em todos os dias, melhor dizendo, nós precisamos ter o Cordeiro de Deus, que é Jesus, nos auxiliando, nos ungindo e nos dando visão. Não podemos, irmãos, querido, né, querida, ser amiguinho de Jesus. O que é um amiguinho de Jesus? É aquela pessoa que até vai no culto, é aquela pessoa que até oferta às vezes, mas na realidade ela não se entregou, ela não se derramou diante dele. Tem muitas pessoas sendo amiguinhos de Jesus, tem muitas pessoas sendo coleguinhas de Jesus, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor veio salvar e libertar todo aquele que havia pecado. E todos nós somos pecadores. Então, não adianta dar algo, não adianta entregar algo se o coração não for entregue. Então, o Cordeiro Pascual, ele veio fazer uma obra completa em nossa vida. Uma obra completa de libertação, de salvação, de cura. E aí, então, o sangue, ele traz um papel, podíamos dizer, de passaporte celestial, onde uma porta se abre, como eu disse, um portal se abre, né? Então, quando se passa o sangue, o portal espiritual da libertação, da cura passa a existir, não é? Páscoa fala de passagem, Páscoa fala de mudança de trevas para luz. Então, nós vivemos dias em que tem se falado muito sobre igualdade religiosa, gênero, de cor, etnia, mas a Bíblia ela faz separação, ela faz divisão. A Bíblia não é um livro, ou melhor, Deus não é um livro que vai tratar as pessoas com igualdade, ou melhor, ele trata dentro dos parâmetros dele, como ele entende, como ele decide, como ele fala. Deus, ele não nos tem chamado para viver onde nós vamos discutir o que é melhor, mas Deus tem nos dado já a direção do que é melhor para nós, do que é melhor para o viver. Então, há momentos que nós não sabemos o que é melhor para nós, mas é Ele que vai nos falar, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos instruir. Então, há uma separação, uma divisão em que Deus faz do que serve e o que não serve, do que presta a Ele louvor, culto e daqueles que não prestam. Então, existe reservado para quem não serve a Deus o lago de fogo, de enxofre, como a Bíblia diz, que está reservado para o diabo e seus demônios. Eu acredito até que não havia inferno no projeto de Deus, mas desde quando houve a rebelião nos céus, houve então o inferno. O desejo de Deus é que todos nós o conheçamos e sirvamos a Ele e vivamos junto dele. De que lado você está? Então, nós podemos estar de um lado ou de outro lado, servir ou não servir. A 10ª praga, ela trouxe de fato uma divisão, ela trouxe de fato uma presença daquilo que Deus queria, e até a presença de Deus veio dali então. Agora, a segunda percepção que eu tenho é libertação da opressão. Então, eles são libertos da opressão quando Deus manda a 10ª praga. Decisões trazem dores, muitas vezes também sofrimentos, mas não podemos negar algo, decisões são libertadoras. Houve ali a decisão de Deus, e houve a decisão de Moisés, e houve a decisão do povo, houve a decisão de sair, de juntar tudo e ir embora. Pessoas vivem oprimidas por parentes, cônjuges, empregos, situações as mais diversas. No momento que tomam uma decisão de mudar, de sair fora disso, começam a viver livres e felizes. Então, sair fora de problemas, sair fora de situações, esse é um chamado que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Pessoas às vezes se tornam escravas das outras, são subjugadas, oprimidas, maltratadas, até que resolvem sair, até que resolvem romper. Tem uma ilustração que diz que numa casa havia um pato, e aí então o garoto brincando no quintal, jogou a pedra e pegou no pato, na cabeça do pato, e o pato morreu. A irmãzinha dele viu, e ali a irmã começou a oprimi-lo, começou a chantageá-lo, né? Então todas as vezes que era para ela fazer algo, tipo arrumar cozinha, varrer quintal, arrumar casa, e era a vez dela, ela pegava, falava para ele fazer. E quando ele não fazia, ela dizia, olha o pato. E aí então ele fazia as coisas para ela. Passou-se semanas assim. Toda vez que era a vez dela de arrumar cozinha, e ela mandava ele fazer, ele não quero fazer. E ela dizia, olha o pato, olha o pato.
Até que um dia esse irmão ele deixou-se tomar por uma decisão de confessar para a mãe. E ele chegou para a mãe e falou: mãe, eu matei o pato. Eu dei uma pedrada. Naquele dia foi a libertação. Naquele dia foi a libertação daquele homem, daquele garoto, né? Quando ele confessou. Então, a confissão é uma decisão que vai trazer libertação. A confissão é uma decisão que vai trazer libertação. Então, deixe-se contagiar pelo desejo de ser claro, de ser decidido. Há momentos, gente, que a decisão ela vai doer, ela vai ser ruim. A decisão às vezes vai ser assim, uma caminhada para um escuro. Igual aqui, o povo de Israel ele juntou tudo e foram caminhando rumo a um escuro, a um desconhecido, a uma terra que eles não sabiam qual era. Mas havia neles uma decisão de querer algo novo. A decisão ela vai te levar para algo novo. A decisão vai te levar para lugares, ou vai te levar para um lugar que você não sabe qual é. Mas tantas vezes é necessário a gente embarcar nisso. E saiba, se você for na direção de Deus, toda escuridão, ela vai se clareando à medida que você vai dando passos. Passos. Dê passos. Siga. Se Deus tem tocado no teu coração, siga os passos. Siga as direções dele. Êxodo 11:1 diz: e o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Então Deus fala assim: olha, tome uma decisão de me seguir, mas tome depressa. Quando vocês tomarem a decisão, rompa. Eu digo a você uma coisa: tome decisões guiados por Deus. E você sabe quando Deus está falando contigo. Procure saber se aquela voz é a voz de Deus, e se você identifica que é, vá com pressa. Vá rápido. O diabo, quando solta alguém de suas amarras, ele dá um empurrão e diga: vá logo, sai de perto de mim, porque o diabo não suporta a presença do Senhor. E o diabo deve ser igual uma criança, né? Eu nem te queria mesmo, eu nem queria mais você perto de mim, então largue a opressão. A 10ª praga seria de fato um portal para a libertação do povo de Deus. E aquela libertação traria benefícios. A Páscoa é um tempo de benefícios. É um tempo onde nós vivemos algo tremendo de Deus. A terceira percepção que eu tenho aqui nesse texto é sobre prosperidade. Gênesis 12:14 diz: e este dia vos será por memória, e celebrá-los eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Quando o povo sai, eles pedem joias, pedras preciosas, eles pedem coisas de valores aos egípcios e eles dão. E veja que a praga ela vem, ela destrói, mas a praga também ela não é maior do que a glória do Senhor. Mesmo em meio àquela situação toda e aquele pavor todo, Deus dá ao povo de Israel uma saída de glória. Eu quero declarar que Páscoa é um tempo onde, por mais dificuldades que você enxergue na sua vida, haverá um tempo de glória, de libertação, de cura do Senhor sobre você. E Deus é aquele que tem o melhor para nós. Gênesis 12, do 29 ao 36, faz com que nós entendamos algo. Eles não saíram de mãos puras, mas levaram muitas coisas de valor. Você não sairá da crise de mãos puras. Você não sairá da praga de mãos puras. Deus está cuidando de você. Nós estamos vivendo dias, como eu falei há pouco, em que uma praga contagiou o mundo. E o espírito de pavor e de medo estão causando um terrível estrago na mente, nas emoções das pessoas. Se você confiar no Senhor, se você acreditar que Deus tem o melhor para a sua vida, você viverá um tempo de Páscoa, um tempo de passagem, um tempo de transicionar de uma terra para outra terra. Você passará por esse tempo de crise e daqui a um tempo você vai dizer assim: como eu cresci, como eu amadureci, como isso me fez bem. Pode esse vírus causar bem? Nós temos visto muitas pessoas voltando para os braços de Jesus. Nós temos visto muitas pessoas repensando a vida. Nós temos visto que a morte de tantas pessoas tem trago para outras um sentimento enorme
de arrependimento. Não pense que o sofrimento vem somente para fazer com que fiquemos mal, mas o sofrimento, ele pode e ele tem um fator curador, sim. Eu creio que o sofrimento ele traz para nossas vidas uma realidade muito diferente do que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a pensar muito somente em alegria e festa. E de repente, quando vem um dia de sofrimento, quando vem período de sofrimento, nós ficamos sem ação. Nessa noite, ou melhor, nessa hora, não sei se é noite, se é dia, não sei que hora que você está ouvindo nessa mensagem, eu digo a você que nesse tempo, Deus quer que você entenda, Deus quer que eu entenda que Ele está no controle, guardando nossas vidas, Ele está no controle nos fazendo pensar, repensar, crescer. E sobre a sua vida há uma promessa tremenda do Senhor. Seja separado. A Páscoa fala de ser separado. Páscoa fala de não se conformar no lugar que está. A Bíblia diz nesse contexto aqui que antecede de fato a noite da Páscoa, a Bíblia diz que o povo de Israel clamou. A maior ação que podemos ter é o clamor. Clamar pelo socorro do Senhor. Não pense em fazer muitas coisas, ou melhor, não pense em fazer nada, pense em clamar. Colocar diante do Senhor a sua vida e entregar a Ele seus passos. Confie no Senhor. Então se separe para clamar. Liberte-se daquilo que está te oprimindo. Liberte-se do medo, do pavor. Liberte-se da desesperança. Deixe o seu coração se encher de esperança. Acredite que daqui a 2, 3, 4, 6 meses você estará vivendo um tempo novo e um tempo agradável. As coisas não vão voltar como eram, com certeza o mundo ele não se assenta mais, ele não volta mais como era, as coisas virão diferente. Isso aqui já seria outro assunto. Mas eu quero dizer que nós estamos num tempo de Páscoa. Nós estamos passando de um tempo para outro tempo, de uma terra para outra terra. Muitas coisas balancearão, muitas coisas ficarão desajustadas, mas o Senhor ele está controlando tudo. E se você colocar-se diante dele, crendo, ele fará você viver bem. Prospere nesse tempo. Olha, a gente tem ouvido tanto nesses últimos anos falando de prosperidade como dinheiro, como carro. Nós ouvimos muitas pregações dizendo que ter Cristo é ter dinheiro. Essa teologia que não é uma teologia da prosperidade, não é? Nós ouvimos demais isso e hoje esse vírus trouxe uma verdade. Deus não está somente para nos dar dinheiro, nos dar bens materiais. Deus está para nos fazer ter a paz e a prosperidade interna. Se você tem essa paz, essa prosperidade interna, com certeza as demais coisas você consegue. Você avança, você consegue resgatar. Então, aceite a mudança que o Senhor tem para a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, é um tempo de aceitá-lo como Salvador. Deixe-o libertá-lo, deixe-o libertá-la, deixe-o dominar sobre a sua vida. Tome posse do Senhor, tome posse da graça, da glória dele. Tome posse, tomar posse como? Aceite, talvez até ajoelhando, talvez até na sua fala, talvez até nos seus momentos de desespero, fale: Deus, eu preciso de uma porta, eu preciso de uma saída, eu preciso de uma Páscoa. A Páscoa foi comida à noite e era o novilho assado, juntamente com pão sem fermento e juntamente com ervas amargas. Nas noites em que você está comendo ervas amargas, pode ser a noite da sua libertação. Que Deus ilumine você nesse tempo, que Deus dê a você clareza, discernimento, que Deus faça você romper em fé e que você viva um tempo extraordinário diante dele. Eu sou o pastor Rogério Bittencourt, da Igreja Metodista Retiro Poético em Cordeiro. Desejo a você uma ótima Páscoa, de renovo, de ressurgimento, de libertação, uma passagem para um tempo de glória e de muita unção diante do Todo-Poderoso, o nosso Deus Salvador. Deus abençoe.